Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Na aula de hoje, vamos falar sobre a Europa no século XIX. E para falarmos da Europa no século XIX, é importantíssimo começarmos a conversar sobre o Congresso de Viena. Eu considero que o Congresso de Viena é o que realmente inaugura a história do século XIX europeu. Nós já falamos em vários momentos sobre o Congresso de Viena. Eu tenho um vídeo específico, bem detalhado, sobre o Congresso de Viena, as suas consequências, o Concerto Europeu. E aí vocês podem conferir, deve estar aparecendo aqui em algum lugar na tela do vídeo, para vocês aprofundarem mais. Mas vamos falar em linhas gerais, mais uma vez, sobre o Congresso de Viena. O Congresso de Viena, vocês sabem que ele está acontecendo para resolver a bagunça que Napoleão fez na Europa. Há uma necessidade de arrumar, de devolver tronos, etc. Então se reúnem as grandes potências europeias, com destaque para algumas que a gente precisa saber. Quais são as principais potências que se reúnem nesse congresso? A Rússia, a Prússia, a Áustria, a Inglaterra e a França, que a gente chama de França restaurada. Num primeiro momento, nós temos a reunião em 1814, após a prisão de Napoleão. Napoleão vai ser preso e vai ser levado para a ilha de Elba. Bom, mas nós sabemos que ele depois foge, né? E aí, quando ele foge, vem o governo dos 100 dias. Então, o Congresso dá uma suspendida nas suas atividades, reúne de novo as coligações para poder lutar contra Napoleão, derrotando ele definitivamente em Waterloo em 1815. A partir daí, o grupo se reúne novamente. E temos que discutir alguns conceitos, alguns princípios que são basilares para o Congresso de Viena. O princípio da legitimidade, tá? É o princípio que vai dar legitimidade para a devolução desses tronos aos legítimos donos, e aí eu estou falando de legítimos com base na ideia da nobreza, tá? Da família, da linhagem, da dinastia. A restauração dos territórios, nós temos que rearranjar esses territórios. Por exemplo, Napoleão havia transformado aquela região onde hoje é a Alemanha na Confederação do Reno, com cerca de 400 pequenos estados, pequenos reinos, e aí o que acontece? O Congresso vai rediscutir essa divisão e vai transformar aquela região na chamada Confederação Germânica, com cerca de 38, 39 estados. São algumas transformações que são necessárias. Tronos que são devolvidos, por exemplo, o trono francês, vocês sabem que retoma para quem? Para Luís XVIII. Preste atenção, Luís XVIII. Nós sabemos também que o trono português é retomado para a família de Dona Maria. Dona Maria ainda vai ver, ela morreria um ano depois. Então, esse é o modelo de restauração. Só que dentro do Congresso de Viena, nós temos uma linha de que é necessário abafar qualquer tipo de revolução liberal. Em geral, eles achavam que as revoluções liberais traziam tumulto, traziam elementos negativos para a Europa e que precisavam ser controladas. Eu disse em geral porque nós temos a exceção da Inglaterra. Como já sabemos, a Inglaterra é liberal. Se ela já era liberal, ela não tinha interesses em abafar revoluções liberais, mas ela tinha interesse em manter uma Europa pacífica, pacificada, sem grandes conflitos sistêmicos, como haviam acontecido durante o período napoleônico. Agora, quais são os países mais interessados realmente nessa Europa sem influência liberal? Nós vamos ter o destaque de 3 países, são vários, mas temos o destaque de 3, que são a Rússia, a Prússia e a Áustria, que se reúnem e formam uma aliança militar. Olha que interessante, os 3 são cristãos, mas de religiões diferentes. A Prússia, protestante, a Áustria, católica, e a Rússia, ortodoxa. Legal, né? Como é que é o nome desse grupo? Santa Aliança. A Santa Aliança, formada pela Rússia, pela Áustria e pela Prússia, tem como objetivo abafar, combater qualquer tipo de movimento ou revolução liberal que possa aparecer. Isso inclui não apenas na Europa, como também nas colônias, como as independências liberais. Todas elas, na verdade, são independências inspiradas no pensamento e nas ideias liberais. É inevitável, quando pensamos essa parte do século XIX, essa primeira metade, pensarmos no nacionalismo, no liberalismo e na ideia de democracia. Os 3 precisam ser entendidos. O nacionalismo está se fortalecendo principalmente após as revoluções liberais, porque antes não existia a ideia de nação.
Você, quando ia à guerra, por exemplo, você não ia representando uma nação, você ia representando uma dinastia. Não existia a figura do cidadão. Agora, com a Revolução, essa ideia de nação começa a tomar corpo. Então é a nação francesa, são os símbolos, a identidade. Isso começa a crescer. E no século XIX isso vai ganhar grande força. É a partir desse nacionalismo, por exemplo, que nós temos os movimentos que levam às unificações. Os grupos começam a se identificar como grupos étnicos e começam a buscar unidade. Nós temos isso entre os germânicos, entre os eslavos e assim por diante. Já quando pensamos no liberalismo, nós já estudamos bastante sobre liberalismo. O liberalismo pode se manifestar de duas formas: na economia e na política. Na economia, a ideia de não intervenção do Estado na economia, porque já existem leis naturais que são capazes de manter o equilíbrio. O ponto ótimo é garantido pelas leis naturais da economia que tendem ao equilíbrio, principalmente entre a disputa entre os demandantes e os ofertantes. Na política, a ideia de liberalismo está ligada à representatividade, em que o poder vem do povo e não de uma linhagem. Então, se nós estamos num período de transição, é possível termos uma monarquia, mas essa monarquia ela deve ser limitada pelo poder do povo, porque é do povo que vem o poder dessa monarquia. É um modelo de monarquia liberal. Esse modelo te dá o direito de igualdade jurídica. Todos são iguais perante a lei. Preste atenção. Todos são iguais perante a lei, no entanto, não se fala em igualdade social. E temos aqueles grupos democratas, que estão buscando igualdade entre todos, por exemplo, sob o ponto de vista político. Sob o ponto de vista político, o liberalismo, naquele momento, não defendia a participação de todos na política. Eles defendiam o chamado voto censitário. Já os democratas estão defendendo o sufrágio universal. Mas, professor Arão, será que a Santa Aliança conseguiria barrar as revoluções liberais? Vocês devem lembrar que após a queda de Napoleão Bonaparte em Waterloo, em 1815, o irmão de Luís XVI foi coroado como Luís XVIII. Preste atenção, tá? Quem ocupou o trono na França restaurada foi Luís XVIII e não Luís XVII. Essa França restaurada ganhou uma nova Constituição. E o rei juntou-se às demais potências na luta contra as ideias liberais. Em 1824, Carlos X assumiu o trono francês. Seu governo tomou medidas que retomavam o antigo regime, restaurando privilégios tanto da nobreza quanto do clero. Claro que boa parte dos franceses já não estavam dispostos a aceitar passivamente esses arroubos absolutistas do rei. Isso fica evidente tanto na imprensa quanto na oposição de um grupo político que se reuniu em torno do duque Luís Filipe de Orleans. Foi nesse contexto que se construía o Levante de 1830. A oposição da imprensa incomodava Carlos X. Sabe o que ele faz? Ele tenta acabar com a liberdade de imprensa. Tentou, inclusive, suprimir medidas de contenção ao seu poder. Em outras palavras, queria voltar aos velhos tempos do absolutismo. E é nesse contexto que vários movimentos populares acabam reagindo com levantes e construção de barricadas pelas ruas da cidade. Pressionado por todos os lados, Carlos X abdicou do trono e acabou se exilando na Inglaterra. Essa era a segunda onda de revoluções liberais, só para lembrar, pois já estudamos isso. Em 1820 e 21 já havia acontecido a primeira onda de revoluções liberais, demonstrando o fracasso da Santa Aliança, fracasso relativo. Porque, lembram, Revolução Liberal do Porto, aquela que exigiu o retorno de Dom João VI, tivemos a independência grega e tivemos a Revolução de Cádiz, na Espanha. Essa sim, essa sofreu a interferência da Santa Aliança. Então a derrubada de Carlos X já era a segunda onda de revoluções liberais. Só para lembrar, pois já estudamos isso, essa revolução teve reflexos no Brasil. Elevou a temperatura da crise do primeiro reinado e acabou provocando a renúncia de Dom Pedro. Luís Filipe de Orleans assumiu o trono e acabou ficando conhecido na história como o Rei Burguês. Claro que esse nome
é resultado do fato de que ele havia chegado ao poder com apoio da burguesia francesa, que era o principal grupo interessado no liberalismo. Mais do que uma revolução localizada, a queda dos Bourbons na França acabaria influenciando a Revolução na Polônia e a independência da Bélgica no ano seguinte. Em outras palavras, dava claros sinais de que o liberalismo havia chegado para ficar mesmo. Não ia dar mole para movimentos de restauração do antigo regime. O novo rei francês fez reformas na Constituição da França, acabou reforçando características liberais e, vejam só, submeteu-se à Constituição. Lembram dos privilégios que o clero e a nobreza haviam ganhado durante o governo de Carlos X? Pois é, o rei burguês Luís Filipe, além de fortalecer o legislativo, retirou da igreja a condição de religião oficial da França. Mas deixa eu registrar uma coisa. Luís Filipe, como rei burguês, manteve o voto censitário. Vocês lembram o que é isso, né? Para votar ou ser votado é necessário uma renda mínima. Pobre votando? Nem pensar. Mas se a alegria de pobre dura pouco, de burguês também. O namoro da burguesia francesa com Luís Filipe não duraria para sempre. Em fevereiro de 1848 teve início um novo movimento revolucionário. Adivinhe quem participaria novamente? Isso você acertou. A população, os trabalhadores. Dessa vez, até a Guarda Nacional aderiu ao movimento revolucionário. Luís Filipe abdicou e, assim como seu antecessor, foi se refugiar na Inglaterra. Dessa vez, o movimento revolucionário se espalhou por toda a Europa, tanto que ficou conhecido como a Primavera dos Povos. Esse fenômeno de 1848 pode ser caracterizado como uma espécie de ruptura. Eu vou fazer uma retrospectiva rápida desde a Revolução Francesa para você entender um pouco o que aconteceu em 1848. No auge da Revolução Francesa, tínhamos um terceiro estado, com uma minoria, que nós chamamos de alta burguesia, e uma maioria, que chamamos de baixa burguesia. Gente, aqui eu estou considerando maioria e minoria sobre o ponto de vista numérico, tá? Ok, vamos continuar então. Bom, durante a implantação do projeto revolucionário, a participação da numerosa baixa burguesia, claro, foi essencial. Sem ela não seria possível a derrubada do antigo regime. Mas ao final das fases, qual projeto prevaleceu? O da alta ou o da baixa burguesia? A da alta, é claro. Ou seja, a baixa ajudou, foi essencial, mas ao final seu projeto foi descartado. Nas revoluções liberais de 1820, mais uma vez, as camadas populares, vamos aqui chamar de trabalhadores. Então, essas camadas mais numerosas foram mais uma vez indispensáveis para essa onda revolucionária. Mas, ao final, foram novamente descartadas. Lembram da derrubada de Carlos X na França em 1830, que acabamos de estudar nesse vídeo? Então, outra vez os populares, trabalhadores, foram responsáveis pelas barricadas em Paris. Foi a pressão deles que levou o rei à abdicação. Concluída a Revolução, o rei burguês concedeu a eles voz ou participação política? Não. Lembram da manutenção do voto censitário? Em 1848, parece que a ficha finalmente caiu. E eles já não estavam dispostos a aceitar o descarte novamente. Com a queda de Luís Filipe, a república que a França experimentara entre 1792 e 1804 foi restabelecida. O voto censitário foi abolido e substituído pelo sufrágio universal. A pressão popular parece que estava dando resultado. A pena de morte foi abolida, mas os conflitos entre os trabalhadores e a burguesia permaneciam. Os socialistas pressionavam o governo para que tomassem medidas para garantir o emprego, assim como também reivindicavam o direito de greve e a limitação das jornadas de trabalho.
A situação, é claro, assustava os liberais moderados que temiam o retorno daquele período do terror, lá do período da Revolução Francesa. Será que a história estaria se repetindo? Com o objetivo de escrever uma nova Constituição para a França, acontecem eleições para a escolha de uma Assembleia Constituinte. A maioria dos eleitos fazia parte do grupo de liberais moderados, que eram apoiados pelos proprietários rurais. O resultado das eleições gerou o retorno dos movimentos nas ruas. O governo reagiu violentamente. Tropas lideradas pelo general Cavaignac massacraram o movimento. Ele acabou suspendendo os direitos individuais e resultou em aproximadamente 3.000 execuções. Isso sem contar a deportação de franceses, chegou em torno de 15.000 deportações. Após a repressão, a nova Constituição foi aprovada. Na nova República, o Legislativo seria eleito por sufrágio universal, com mandato de 3 anos. E o chefe do Executivo seria um presidente, com mandato de 4 anos. As eleições para presidente aconteceram ainda em 1848 e o eleito foi um sobrinho de Napoleão I, Luís Bonaparte. Acho que rolou um saudosismo romântico, uma espécie de sonho de que fosse possível retornar à antiga glória dos áureos tempos napoleônicos. Usando o seu carisma e a imagem de seu nome, Luís Bonaparte procurou pacificar o país, da mesma forma que seu tio havia feito quando assumiu o poder na França em meio às brigas entre jacobinos e girondinos. Em uma espécie de déjà vu, com um movimento parecido com o que Napoleão havia tomado em 1799, o sobrinho de Napoleão Bonaparte fecha o Congresso em 1851, implantando um governo ditatorial. Adivinhe como esse golpe é conhecido na história? O 18 de Brumário de Luís Bonaparte. Você deve estar se perguntando, a história está se repetindo? Calma, não fica por aí. Imitando o que seu tio havia feito em 1804, Luís Bonaparte convoca um plebiscito e, com 95% de aprovação, os franceses abolem a República e voltam a ser uma monarquia imperial. Já sabe quem seria o imperador, né? Isso, Luís Filipe vira imperador com o título de Napoleão III. Nesse período, que ficou conhecido como Segundo Império, a França modernizou-se, conheceu considerável desenvolvimento econômico e, como todo império, viveu ímpetos expansionistas. Foi nesse momento que a cidade de Paris foi modernizada e ganha boa parte da arquitetura que tem hoje, com o alargamento das ruas e a construção de grandes avenidas. A chamada Belle Époque tem sua origem também nesse período. Ficamos por aqui, mas antes de irmos embora, vamos fazer umas questões para testarmos nosso conhecimento sobre o tema. Vamos lá? Procurando colocar em prática a política de solidariedade esboçada no Congresso de Viena, Alexandre I propôs em 1815 a criação de uma organização militarizada, denominada Santa Aliança, entre as monarquias europeias tradicionais e cristãs. Participaram da Santa Aliança alternativa A, Reino da Prússia, Império Francês e Império Britânico. Alternativa B, Império Austríaco, Império Britânico e Reino da Prússia. Alternativa C, Império da Rússia, Império Austríaco e Reino da Prússia. Alternativa D, Império da Rússia, Império Francês e Império Britânico. E alternativa E, Império Britânico, Império Austríaco e Império Francês. Calma, leia com calma, dê uma pausa. Daqui a pouco eu vou passar. Vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. É a letra C. Apenas os impérios citados na alternativa C compuseram a Santa Aliança. O Império Francês e o Império Britânico não se aliaram. Vamos para a próxima? Tem havido um bom número de grandes revoluções na história do mundo moderno, e certamente a maioria bem-sucedida. Mas nunca houve uma que tivesse se espalhado tão rápido e amplamente, se alastrando como fogo na palha por sobre fronteiras, países e mesmo oceanos.
1848 foi a primeira revolução potencialmente global, cuja influência direta pode ser detectada na insurreição de 1848 em Pernambuco, no Brasil, e poucos anos depois na remota Colômbia. A onda revolucionária de 1848 estava ligada, inicialmente, à delicada conjuntura sociopolítica da França, que, entre outros aspectos, caracterizava-se, letra A, pela consolidação durante o reinado de Luís Filipe das conquistas burguesas, o que gerou a revolta do proletariado. Letra B, pela instabilidade institucional resultante das promessas não cumpridas do republicanismo francês e da ascensão das camadas populares. Alternativa C, pelo protagonismo político do movimento operário, que, apesar de sua importância, ainda se mostrava desorganizado e sem lideranças expressivas. Alternativa D, pela aliança política entre os setores conservadores e a Igreja Protestante, principal força religiosa da França, para conter o crescimento do proletariado. E aí, o que você acha? Calma, pode ler com calma, dê uma pausa aí. Vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. É a letra B. Na França do século XIX, uma série de instabilidades políticas possibilitou algumas revoluções, como as de 1830 e 1848. A de 1848 foi caracterizada por grande participação popular e instaurou uma república na França, após um período de restauração monárquica no país. Essa revolução ficou conhecida como Primavera dos Povos. Ao analisar os acontecimentos e consequências de 1848 na França, Karl Marx denominou de 18 Brumário de Luís Bonaparte, o golpe de Estado realizado por esse último. A denominação é historicamente possível, pois, letra A, estendeu a ação de seu império da França até o norte da África, incluindo regiões da Itália e Alemanha, territórios anteriormente também conquistados por seu tio. Letra B, organizou um império de caráter despótico absolutista, impôs a censura aos meios de comunicação e proclamou-se cônsul vitalício, atitudes já realizadas por Napoleão. Letra C. Assim como Napoleão, Luís Bonaparte legitimou seu golpe por meio de um plebiscito, extinguindo a república até então vigente para proclamar-se imperador. Letra D. Luís Napoleão, assim como Napoleão, a princípio realizou reformas absolutistas para depois, já no Império, introduzir princípios iluministas de administração pública. E letra E, assim como seu tio, Luís Bonaparte se autocoroou imperador, reduziu a interferência do alto clero no governo e limitou o direito ao voto a critérios censitários. E aí, o que você acha? Dê uma pausa aí, eu espero. Vou passar para o gabarito em 1, 2, 3, 4, 5. É a letra C. Somente a proposição C está correta. A questão remete aos acontecimentos vinculados ao ano de 1848 na Europa. Em 1848, na França, começou a Segunda República com o sobrinho de Napoleão Bonaparte, chamado Luís Bonaparte. Este personagem histórico imitou seu tio, que, através de um plebiscito, acabou com a Segunda República e tornou-se imperador, dando início ao Segundo Império, que foi de 1852 até 1870. Karl Marx, em sua brilhante obra denominada O 18 de Brumário de Luís Bonaparte, reflete sobre a história, construção da memória e relação entre passado e presente, tendo como objeto de estudo Napoleão Bonaparte e seu sobrinho Luís Bonaparte. Ok, gente? Como vocês foram? Espero que tenham acertado tudo. Bom, não deixe de fazer as questões que eu indiquei para vocês. Nos vemos em nossa aula na plataforma, ok? Um grande abraço.